Aqui. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Coelho. Muito obrigado pela presença de todos que vieram assistir minha palestra. E para mim é um prazer enorme estar aqui apresentando, né, nesse evento super bem organizado pela HDI. Para quem me conhece sabe o quanto eu tenho proximidade e carinho pelo HDI. Então, para mim é um prazer estar aqui fazendo essa apresentação. Legal, quero falar para vocês hoje um pouquinho sobre, e o título é até um pouco provocativo. O que eu quero compartilhar hoje é o que eu entendo, que os líderes do futuro, as competências que os líderes do futuro precisam desenvolver, e por que não, virem do Service Desk, porque na minha opinião, muito dessas competências a gente naturalmente desenvolve em centrais de TI, em centrais de suporte. Então esse é o tema da apresentação e é isso que eu quero passar para vocês hoje. Antes da gente começar, deixa eu só compartilhar um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece. Eu trabalho com a HDI, como eu disse, há muitos anos, desde 2003, eu tenho feito interface com a HDI desde 2003, sempre estive muito próximo, tive muita sorte de trabalhar numa empresa que apoiava muito a certificação dos profissionais, a formação dos profissionais, que é a CS, a antiga CS, hoje é a Algartec. Então eu tirei todas as certificações do HDI, participei, essa foto no cantinho embaixo aqui, é com os amigos Carlos, Luiz e Fred, em 2008, quando a gente certificou a primeira central do Brasil. Então tenho bastante história com o HDI e principalmente muito carinho, muito respeito por tudo que o HDI faz pelo Brasil. Então tive essa primeira parte da minha carreira que foi 100% voltada para centrais de TI, centrais de serviço de TI, centrais de suporte. E nos últimos 5 anos eu mudei minha carreira completamente, vim desenvolver minha carreira fora do Brasil, na área de desenvolvimento de negócios e novos produtos. Então, e hoje eu consigo, isso me coloca numa posição privilegiada de olhar para trás e ver tudo que eu aprendi nessa escola, de suporte de serviço de TI, tudo que eu aprendi lá e o quanto isso é útil para mim, nesse meu novo desafio de liderar desenvolvimento de novos negócios, liderar desenvolvimento de produtos, e o quanto, na minha opinião, eu tive uma escola excepcional, trabalhando nesse mundo e trabalhando com HDI. A gente tem coisas que a gente precisa trabalhar e eu vou compartilhar com vocês, mas esse vai ser o tema principal da minha apresentação. Uma reflexão que eu tenho feito muito ultimamente, desde que a pandemia começou, é o quanto os nossos líderes o quanto nossos líderes estão preparados para nos conduzir em momentos de turbulência, em momentos de incerteza, como que a gente tem enfrentado nos últimos 18 meses. Eu tenho refletido muito sobre isso, muito. E sempre que eu vejo um líder em ação em momentos de pandemia, momentos dessa turbulência, não só na esfera de governo, estadual, prefeitura, municipal, mas dentro das nossas empresas, sempre que eu vejo isso, sempre que eu vejo um líder penando, struggling em tomar de decisão, eu reflito, poxa, cara, como me aparenta o fato que a gente não estava preparado para enfrentar esse tipo de situação. E o que a gente precisa fazer para nos preparar para quando situações como essa acontecerem. Eu não acredito que o mundo vai ficar mais calmo de agora para frente, vai ficar cada vez mais complexo. Situações como essa tendem a se repetir, então, como é que a gente está, como é que a gente se prepara para isso? Minha palestra foi baseada nesses livros que estão aqui, então eu vou comentar de 5 competências que eu entendo serem fundamentais para a gente ser um bom líder para o futuro, e o quanto essa nossa escola nos ensina e nos prepara para isso, e o quanto que essa nossa escola não deixa alguns gaps em relação a isso. E eu só quis mostrar esses livros para vocês aqui, se vocês quiserem, essa apresentação vai ser compartilhada futuramente, se vocês quiserem dar uma olhada nesses livros, eu me inspirei muito nesses 3 livros. Legal, e o que são essas competências que eu entendo que a gente tem que trabalhar para ser um grande líder no futuro? E aqui, especialmente, eu me inspirei muito no Jacob Morgan, o cara que escreveu aquele livro do meio, que escreveu The Future Leader. Ele fez uma entrevista no ano passado, durante a pandemia, com 140 CEOs, perguntando, cara, diante de tudo que está acontecendo, o que vocês entendem que são skills que vocês deveriam ter para lidar melhor com a situação, e skills que vocês querem desenvolver para o futuro. E a pesquisa, os resultados da pesquisa, vocês vão ver se um dia vocês lerem o livro, é muito parecida com o que eu estou colocando aqui. Então, fico feliz de saber que o meu entendimento do que a gente precisa no futuro está muito próximo do que o Jacob Morgan colocou no livro. E as 5 competências são curiosidade, empatia, visão de negócio,
Big Picture Mindset, eu não encontrei uma forma legal de traduzir. Na verdade, eu não quis traduzir o Big Picture Mindset, né, porque ele reflete bem o que eu vou passar para vocês, né, essa visão macro, talvez uma visão macro, talvez fosse uma boa tradução, mas eu deixei Big Picture Mindset porque eu acho que todo mundo entende bem esse termo. E por fim, humildade. A humildade é um dos 5, talvez seja uma das competências, né, mais complexas, especialmente para mim, para eu trabalhar, né, eu não sou um exemplo de humildade, longe disso, né, mas é um item que eu entendo que a gente tem que trabalhar, né, que a gente tem que ter em mente, né, para a gente desenvolver como ser humano, desenvolver como líder, e eu vou trabalhar um pouquinho desse item, né, ao longo da apresentação. O que eu fiz também foi, diante dessa nossa realidade, da realidade de centrais de serviços de TI, centrais de suporte, né, dessa carreira que eu desenvolvi nessa indústria, né, e que muitos de vocês estão nessa indústria, né, eu entendo que algumas dessas competências, essa indústria naturalmente estimula, né, como curiosidade, por exemplo, é difícil você ter um técnico de TI, né, alguma pessoa com formação de TI, desenvolvedor, até mesmo gerentes, né, de tecnologia, que não estejam preocupados em se atualizar constantemente, né. Então, naturalmente, a indústria nos puxa para essa competência, e eu acredito que a indústria atrai pessoas que já têm essa competência, né. Então, a gente está super bem aqui, eu vou comentar disso. Por outro lado, né, do outro extremo, a gente trabalha humildade, né, a gente é pago para ter respostas. Então é difícil você ser estimulado nessa nossa indústria, pelo menos essa foi a minha experiência, é difícil você ser estimulado para entender que nem sempre a gente vai ter as melhores respostas, e na verdade, na maioria das vezes, a gente não vai ter as melhores respostas, né, então eu vou compartilhar um pouquinho o que é o meu entendimento de como é que a gente pode desenvolver isso no final, é bastante científico, não tem nada de autoajuda aqui, é mais na linha do que eu entendo que é natural para a gente desenvolver e o que não é natural, como é que a gente pode desenvolver. Legal, vamos começar por curiosidade, que é o que eu acredito que seja o nosso grande trunfo, né? Se tem uma competência que a gente tem super bem trabalhada, e eu vou estar falando o tempo todo em primeira pessoa, como nós, né? Porque, de novo, eu venho dessa indústria e eu entendo que a gente vem da mesma escola, né? Principalmente vocês que estão aqui no evento do HDI, vocês devem beber da mesma água, da mesma fonte que eu bebi, né? Então, eu vou estar o tempo todo falando como nós aqui, talvez vocês, alguns não se identifiquem, mas eu entendo que eu faço parte desse time. Então, curiosidade é uma competência que na minha opinião, é a competência que a gente mais tem desenvolvido, né? E muitas vezes, porque a gente trabalha, né? Eu falo por mim, porque a gente trabalha no meio de pessoas dessa indústria, muitas vezes a gente tem essa característica como garantida, né? A gente não percebe, né, o quanto isso é valioso para a gente e o quanto o mercado, né, valoriza isso. Esse gráfico, por exemplo, é tirado de um livro chamado Thank You for Being Late. By the way, eu vou citar um monte de livros ao longo da apresentação, né, então se vocês quiserem tomar nota ou pegar a apresentação depois, né, eu vou estar sugerindo um monte de livros aqui para vocês. Esse livro é um livro do Thomas Friedman, que escreveu O Mundo é Plano em 2005, esse cara faz pesquisas maravilhosas, e no primeiro capítulo do livro ele traz esse gráfico que mostra, né, o quanto a velocidade que a tecnologia tem evoluído, né, é muito superior à capacidade humana de adaptação, né? A gente sente isso na pele, né? As tecnologias mudam muito, né? Tudo tem mudado muito e o ser humano naturalmente não tem uma capacidade de se adaptar a isso, né? Então, beleza, eu acredito que todo mundo entenda isso. O que eu quero compartilhar com vocês, especialmente diante da minha experiência aqui no mercado americano, é o ponto 2, né? É o quanto as pessoas naturalmente têm dificuldade de acompanhar, né? De estar estudando, estar se reciclando, né? Estar nesse fluxo de aprendizado contínuo. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de entrar nesse fluxo, né? E eu entendo que, né, de todos os profissionais que eu convivi no passado, naturalmente a gente tem isso, né? A gente busca uma certificação do Windows, de repente o Windows muda, a gente tem que buscar uma nova certificação, ou do ITIL 2, de repente ITIL 3, de repente ITIL 4, a gente entende que é natural, isso é natural para a gente, mas não é natural para o mercado, né? Então eu queria, para começar a apresentação aqui, dizer para vocês que valorizem essa competência que vocês têm, né? A gente tem que valorizar isso vale ouro no mercado, né, que é o que eu concluo aqui, né? Ótima notícia, a gente está muito pronto para esse desafio, né? Talvez a única coisa que a gente tem que trabalhar, né, é disciplina e organização para entrar num fluxo de aprendizado contínuo, né? Um dos livros que eu citei é o The Adaptation Advantage. O livro
eles passam 400 páginas falando da importância de você aprender a se adaptar, né, de você aprender a desaprender e aprender novamente, desaprender e aprender novamente, e entrar num ciclo contínuo disso, né. Muitos de nós aqui, a gente não tem ideia do que a gente vai estar fazendo nos próximos 5 anos, né, eu não tenho ideia, né, e os nossos liderados que vão ser líderes no futuro, né, em 10 anos no futuro, os nossos técnicos, a gente não sabe o que esses caras vão estar fazendo. Então, a única coisa que a gente pode fazer em relação a esse cenário é continuar aprendendo, continuar estudando, né? E é essa a minha recomendação. Curiosidade é uma competência que vocês dominam, né? Eu não preciso ficar gastando muito tempo aqui para trabalhar esse item. O próximo item é empatia. Eu acredito, e o fato da empatia estar aqui mais do lado esquerdo do que do lado direito, né, para mim, eu não tenho empatia como muito natural, também tive que trabalhar duro para desenvolver essa competência, né, mas de todos os profissionais que eu convivi, né, ao longo desses anos, eu entendo que naturalmente os técnicos desenvolvem pelo menos um pouco disso, porque a gente tem que entender as dores do usuário, né? Se eu não entendo as dores do usuário, a gente não consegue dar suporte para eles, né? Então eu acredito que naturalmente a indústria, apesar do fato da empatia não ser natural para o ser humano, eu acredito que essa indústria, né, a indústria de serviços de TI, de serviços de suporte, naturalmente nos puxa um pouquinho para desenvolver empatia, é por isso que está aqui do lado esquerdo, né? E é o que eu estou colocando aqui no meu slide, né? Então, eu não tenho, né, é difícil passar uma fórmula de como é que desenvolve empatia, isso é muito pessoal, cada um vai ter o seu próprio caminho para desenvolver isso. A minha opinião sobre empatia, e especialmente nos últimos 5 anos, né, que eu estou aqui no mercado, né, no mercado de mais de produto, mais de novos negócios, é que sem empatia, na minha opinião, a gente não tem futuro, né? A gente não tem um futuro no mercado de trabalho sem ter isso desenvolvido. Isso é básico hoje em dia, né? E é básico porque, né, eu não acredito que a gente consiga desenvolver nada sozinho, né? Tudo depende de equipes, e se você estuda a teoria de equipes de alta performance, né, o fator principal é a inteligência social, e a base da inteligência social é a empatia, né? A base de uma equipe de alta performance é você entender o seu time, né? Você entender o que faz as pessoas, né, moverem melhor, o que talvez impede, né, as pessoas de se desenvolverem, né? Então, se a gente não consegue se colocar no lugar do outro, né, dificilmente a gente vai ter sucesso trabalhando em equipes, né, pelo menos de alta performance. Inovação. Impossível fazer inovação se você não consegue se colocar no lugar de quem está consumindo a inovação, né? Se eu não consigo entender o que o usuário espera de mim, né, né, em termos de design, se você pensar em design thinking, né, talvez a ferramenta mais usada para inovação hoje em dia é design thinking, o framework, né, o framework design thinking começa com empatia, né, empathize, né, porque você tem que tentar entender o que o usuário espera de você antes de você propor qualquer solução, propor qualquer tecnologia, né? E liderança, como é que você pode pensar em ser um líder efetivo se você não consegue entender o seu time, se você não consegue se colocar, né, na posição daquela pessoa? Então, não tem fórmula mágica, eu acredito, para empatia. Inclusive, né, quando eu estava montando essa apresentação, tive dificuldade em escolher o que eu gostaria de compartilhar aqui. O meu recado para empatia é, cara, faz parte do básico, a gente tem que ter, se a gente não tem isso, e eu não acredito que é natural do ser humano, eu acredito que o ser humano naturalmente não desenvolve isso, pelo contrário, a gente é muito egoísta naturalmente, né, então, mas a gente tem que ter isso em mente e tem que criar formas de desenvolver essa empatia. O que eu recomendo aqui é o livro do Satya Nadella. Satya Nadella é o CEO, para quem não conhece, é o CEO da Microsoft. Esse cara tem revitalizado a Microsoft, tem feito um trabalho excepcional. Tenho amigos que trabalham na Microsoft aqui, e os caras são fãs número 1 do Satya. E ele escreveu um livro chamado Hit Refresh. Eu acredito que no Brasil o livro chama Aperte F5, que é um nome horroroso, mas enfim, se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, o Satya Nadella, ele entende que ele está revitalizando a Microsoft, tendo empatia como a base central, né, do movimento. E ele cita empatia aos montes nesse livro. Então, se vocês tiverem a oportunidade, é um grande livro, uma grande referência. Legal. Então, eu estou correndo porque eu quero especialmente gastar tempo com esses 3 últimos itens. O que eu acredito que a gente não tem muito natural, que a gente, pelo menos a indústria naturalmente não nos desenvolve, é visão de negócio, né, big picture mindset e humildade. Visão de negócio. Especialmente depois que eu mudei para cá,
né, para os Estados Unidos, eu tenho percebido o quanto eu não tinha isso entranhado no meu DNA e o quanto o americano tem isso entranhado no DNA. Né? Então, a gente tem muito a aprender em relação a essa competência com o americano. Os caras pensam em business first o tempo inteiro. Crianças aqui, né, você vê crianças conversando, é impressionante, os caras já conversam de negócio, você tem crianças de 13, 14, 15 anos já pensando em lançar, criar formas de ganhar dinheiro. Né? Então, e eu acredito que isso não é muito natural da nossa cultura, pelo menos não era muito natural da minha cultura, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que forçar, tem que trazer para o nosso dia a dia, né? Para todas as ações que a gente está fazendo, né? Nos projetos de serviço de TI, projetos de suporte, qualquer iniciativa que você está conduzindo, né? A gente tem que entender sempre, cara, qual seria a visão do negócio em relação à ação que eu estou tomando aqui, né? O que eu criei para mim nesses últimos anos, eu sempre me pergunto essas perguntas que estão no final do slide, né? E é por isso que eu estou usando esse Business Model Canvas aqui. Isso aqui, para quem tem startups, né? O pessoal já usa isso aqui há muitos anos, não é novo, é de 2008, de um cara chamado Alex Osterwalder. Ele criou esse modelo há muitos anos. Startups, o pessoal do mundo startup usa muito. Eu acredito que vocês já devam conhecer isso. O motivo que eu estou compartilhando esse Canvas aqui nesse slide esse Canvas ele é um framework perfeito do que a gente tem que pensar para tudo que a gente faz. Não só para lançar uma nova empresa, não só para lançar um novo produto, um novo negócio, né, para toda iniciativa que você está fazendo, né, seja para a empresa ou seja até mesmo pessoal, né, a gente tem que pensar nos itens que estão aqui. Né? Então, cara, para esse projeto que eu estou conduzindo, para quem que eu estou fazendo isso? Né, seja pessoal, profissional, né, seja o lançamento de um novo produto, uma iniciativa, um novo projeto, para que eu estou fazendo isso? Né? Quem é o público-alvo dessa ação? Aqui no meio do gráfico você tem qual o valor que eu estou oferecendo, né, para essa pessoa, ou para esse grupo, ou para esse cliente, externo ou interno. Né? Do lado esquerdo, eu tenho os recursos necessários para executar isso. Né? Eu encontrarei clientes que estão dispostos a pagar por isso, né, que são as perguntas. Se você olhar esse Canvas, você pode passar uma régua no meio aqui, né? O lado direito é muito o lado de negócio, né? Na verdade o lado esquerdo, né, do Canvas é muito o lado do cliente, né? Quem é o cliente, qual o valor que eu estou propondo, e o lado direito seria a parte interna, né, que são as perguntas que eu tenho aqui no final. Né? Eu tenho os recursos para desenvolver esse projeto, né? Faz sentido eu desenvolver esse projeto, é sustentável, né? Eu consigo entregar, né? Então meu recado aqui para todas as ações, né, que amanhã você tem uma reunião de projeto, uma reunião para discutir uma nova iniciativa, né, eu acredito que a gente ter essas perguntas sempre afloradas, né, sempre prontas para a gente questionar, cara, quem vai se importar com isso? Qual o valor que eu estou entregando? Alguém vai estar disposto a comprar isso? Né? E comprar aqui pode ser para um cliente externo em forma de aquisição, pode ser o tempo de um diretor, o tempo de um CFO, né? O esforço de alguém para comprar a ideia. Né? Então, será que essa pessoa vai estar disposta a comprar, né, essa ideia ou o produto, enfim? E de dentro, né, eu tenho o que é necessário para desenvolver isso? Né? Então, o recado que eu deixo aqui se vocês puderem internalizar esse Canvas, não só para o desenvolvimento de novos produtos ou de novos, né, de uma startup, por exemplo, eu acredito que é muito útil para tudo que a gente faz. E no próximo slide, é aqui que eu tenho que trocar. E no próximo slide eu só, né, reforço o que eu comentei. A visão de negócio é, acima de tudo, uma questão de mindset, né, da gente ter essas perguntas. Por exemplo, vocês não conseguem ver, mas atrás do meu monitor aqui, eu tenho esse Business Canvas na minha parede. Né, então, no meu dia a dia, para tudo que eu estou fazendo, todo projeto que eu estou discutindo, eu estou sempre olhando para ele, né, e pensando, cara, tem algum valor que eu estou fazendo aqui? Né, alguém vai estar disposto a pagar por isso? Senão eu estou perdendo meu tempo. Né, então é importante a gente ter clareza, né, e ter essas questões, esses triggers, como eu chamo aqui de triggers mentais, né, para a gente estar sempre pensando e trazendo isso à tona. Legal. Acho que eu estou correndo muito, então eu peço desculpas porque eu naturalmente já falo rápido, né, e eu tenho muito assunto para cobrir aqui, talvez eu esteja realmente falando muito rápido. O próximo item é o item de Big Picture Mindset, que também não é muito natural, né, para a gente. Né? Eu acredito que não é muito natural para pessoas que trabalham nessa indústria. A gente, principalmente pessoas que são tecnicamente orientadas, né, como a grande maioria dessa indústria, a gente quer sempre resolver um problema.
né? A gente quer sempre partir para a solução, partir para o hands-on, né? A gente quer sempre dar solução para tudo que a gente encontra, né? Até dentro de casa, né? Isso é uma coisa que a minha esposa e meus filhos sempre reclamaram, né? Tudo que eles vão trazer para mim de situação, eu tô querendo sempre resolver a situação para eles, né? E muitas vezes as pessoas só querem, né, compartilhar aquilo com você. Então, o conceito que eu quero passar aqui é antes da gente entrar e partir para a solução, né, e partir para o hands-on e buscar uma solução, o americano fala de jump to conclusion, né, antes da gente partir para a conclusão, vamos dar um passo para trás. Eu tinha um amigo que dizia, né, vamos subir o helicóptero, vamos ter uma visão mais sistêmica, né, mais macro do que está acontecendo, né, vamos pensar quais são as nossas alternativas, né, para que então a gente possa partir para a solução, né. O exemplo que eu tenho, que eu acho que é a ilustração que mais, né, faz sentido na minha cabeça, é o jogo de xadrez, né? Então, por exemplo, nesse exato momento aqui, esse é o Magnus Carlsen, para quem conhece, né, jogando contra o Kasparov, né, talvez arguably os 2 melhores jogadores de todos os tempos. Então, nesse exato momento, tem milhares, né, de posições, de combinações que o Magnus Carlsen poderia imaginar para jogar essa jogada, né? E muitas vezes, quando a gente está jogando xadrez, a primeira boa situação, né, o movimento que a gente vê, a gente vai lá e joga, né? E o que o xadrez nos ensina ao longo do tempo é, cara, respira, né, dá um passo para trás, né? E eu também não vou conseguir calcular tudo, né? Não é a primeira que eu acho, mas não é também as milhares de combinações que eu tenho aqui, né? Então, como é que, num momento como esse, né, como é que eu dou um passo para trás, eu avalio o board como um todo, eu avalio a situação como um todo, né, e eu penso, né, e concluo 2 ou 3 possibilidades, né, que eu tenho em mãos, né, que faça sentido no contexto como um todo, né, para então você calcular, né, dessas 2 ou 3, né, qual seria o melhor movimento. Eu tenho usado muito essa analogia internamente, né, para todas as situações que eu enfrento, né, eu sempre tenho tentado dar um passo para trás para pensar, cara, eu tenho alguma alternativa aqui? Antes de eu partir para essa solução que parece óbvia, né, tem alguma outra alternativa que eu possa buscar, né, 1 ou 2, né, antes de partir, né, para a solução que eu entenda ser a melhor. E outra coisa que eu posso comentar existe uma ciência que não é nova, né, por acaso, chamada Systems Thinking, existe há muitos anos, mas nunca decolou no mundo dos negócios, né? Quis decolar, eu tenho estudado Systems Thinking a fundo, quis decolar nos anos 80, né, durante o momento de transformação de qualidade, não decolou, mas eu acredito que Systems Thinking vai voltar muito forte no futuro, né? Da mesma forma que Design Thinking bombou nos últimos 10 anos, eu acredito que Systems Thinking vai ser a grande tendência para o futuro, especialmente pela forma como o mundo está cada vez mais complexo, né? E quando você tenta avaliar situações, né, resolver problemas com a visão sistêmica, é exatamente isso que você faz. Você avalia o contexto primeiro, né, você tenta entender o que está acontecendo, tenta entender, extrair né, da complexidade quais são os eventos, quais são os padrões, quais são os sistemas que estão por baixo disso, né, para então tratar uma determinada situação. O que a gente faz, isso é muito, né, da nossa natureza, de quem vem dessa indústria, e eu convivi com muitos de nós, né, a gente vê um evento, a gente trata um evento. Na verdade, o White ensina isso pra gente, né? Viu um evento, workaround. Viu um evento, workaround, né? Aqui é o contrário, né? Você viu um evento, seria mais um gerenciamento de problemas, né? Como é que eu entendo, cara, por que esse evento está acontecendo? Né, quais são os padrões que estão por trás desse evento? Por que a minha empresa não consegue vender produto A, minha empresa só vende produto B? Né, e eu aumento comissão para as pessoas venderem o produto B e as pessoas continuam vendendo o produto A. Né, e eu aumento ainda mais a comissão e as pessoas continuam vendendo o evento A. Cara, tem alguma coisa por trás, por baixo disso, né? Que o sistema foi desenhado de uma tal forma que as pessoas naturalmente vão vender o produto A. Né, então talvez eu tenha que fazer um spin-off do produto B, porque senão as pessoas vão continuar, o sistema vai continuar só me entregando o produto A, né? E assim por diante. Esse é um exemplo. Então, você não tratar o evento, né? O A não vende, só o B vende, deixa eu forçar a barra para vender o B. Não, o sistema naturalmente vai querer vender o A. O sistema naturalmente vai te entregar a venda do A. Né? Então, esse é um exemplo muito difícil falar de Systems Thinking em 2, 3 minutos, mas se vocês tiverem interesse, né, de se aprofundar mais no assunto, esse livro que está aqui no canto, Thinking in Systems, é o mais didático de todos, da Donella Meadows.
Se você for na amazon.com.br, digitar pensamento sistêmico ou systems thinking, vocês vão encontrar uma bibliografia enorme, né? Eu sugiro vocês irem lá e darem uma pesquisada. Que é exatamente o que eu coloco aqui no fim, né? Visão sistema é uma questão de mindset, né? Vamos dar um step back, vamos avaliar as oportunidades e vamos estudar isso, né? Eu acredito que a gente vai ser muito útil, né? Caminhando para o futuro. Legal. Eu tenho mais 5 minutos, é exatamente isso que eu me planejei para falar sobre humildade, que é o tema mais difícil para mim de explorar, né? E eu vou tentar explorar com vocês aqui em 5 minutos. Por que eu entendo que humildade é super importante, né? Para os líderes do futuro, para a gente se tornar CEOs do futuro, ou se tornar líderes do futuro, e por que eu coloquei uma nota muito ruim para a gente aqui? Né? Como eu disse, né, a gente foi criado nessa linha de ter as respostas, né? A gente literalmente recebeu o nosso salário, né, para dar respostas. E se você pensar, né, do quanto o mundo está complexo hoje, o CEO provavelmente é a pessoa que menos vai ter as respostas, né? Então, aqui a gente tem que trabalhar, né, especialmente nós que somos tecnicamente orientados, né, a gente tem que entender que a gente não vai ter as respostas. E na maioria dos casos, quando a nossa mente nos der a resposta, a gente tem que questionar, porque muitas das vezes essa resposta vai estar incorreta, né? A nossa mente, eu vou comentar um pouquinho sobre isso, né, a base científica para isso, mas a nossa mente nos convencendo do que faz mais sentido para a gente, né? Então, você saber e ter humildade de assumir, cara, eu não sei qual é a melhor solução aqui, deixa eu procurar pessoas que vão me ajudar a achar a melhor solução. Isso não vem naturalmente para nós, mas eu acredito que isso é simplesmente fundamental para a gente ter sucesso no futuro. Qual que é a base? E o que eu estou falando aqui, né, sounds great, sounds beautiful, né, mas assim, é muito difícil de executar, e eu entendo, porque eu sou um exemplo vivo disso, né, mas o que tem me feito mudar de opinião, e o que tem me melhorado, né, se eu posso dizer assim, é estudar esse cara aqui, né, o Daniel Kahneman. Muitos provavelmente já leram o livro dele, né, ele escreveu esse livro Thinking Fast and Slow, pensando rápido e devagar. Ele fez um trabalho de mais de 30 anos, né, ou 40 anos, na parte de Behavior Economics, do quanto a gente é ruim, o quanto a nossa máquina de tomar de decisão é ruim, né, o quanto a gente tem, né, preconceitos e o quanto é poluída a nossa máquina de tomar de decisão, né, e ele explora isso a fundo, né, em todos os papers que ele já lançou, e esse livro é meio que um resumo né, de tudo que ele fez. Então, se vocês tiverem só um livro para ler, e detalhe, esse livro é um livro gigante, deve ter umas 500 páginas, pesadíssimo, não é de fácil leitura, né, mas se vocês quiserem um livro, né, que pode ajudá-los a mudar, né, drasticamente em relação a isso, esse é o livro que eu recomendo. E uma parte desse livro que eu achei que foi matadora, e eu li isso também de outros autores, é essa questão da racionalidade limitada, né, da bounded rationality. Aqui o que, né, isso foi talvez o fator que mais me influenciou, né, no entendimento que a gente tem que ser mais humilde, né, das nossas falhas, né, das nossas limitações e, né, do quanto a gente precisa de opiniões de outros, o quanto a gente precisa, especialmente, né, do quanto a gente precisa de diversidade para se completar na nossa tomada de decisão. O que o Kahneman fala aqui e vários outros estudiosos falam o ser humano tem uma racionalidade limitada, né? Então a gente acha que a gente é racional nas nossas tomadas de decisão, mas e a gente também não é irracional, né? A gente quer ser racional, mas a gente tem limitação do quão racional a gente é, né? E essas limitações, elas têm essas três variáveis, né? O nosso cérebro naturalmente é limitado em situações de complexidade. A gente simplesmente, né? O nosso cérebro simplesmente bloqueia algumas coisas, né? A gente tenta simplificar ao máximo e isso limita a qualidade da nossa decisão. Nem sempre a gente tem todas as informações que a gente precisa, isso limita a qualidade das nossas decisões e nem sempre a gente tem um tempo que a gente precisa para tomar as decisões, né? Então, quando você soma esses três, né, o cérebro se depara com a situação de, poxa, cara, o que eu faço aqui? Né, com toda essa complexidade. O cérebro vai naturalmente tentar o satisficing, né, que é, cara, deixa eu achar o que faz mais sentido aqui, né, eu simplesmente quero resolver essa situação. E muitas vezes a gente não toma a melhor decisão, né, indo pelo satisficing, né? Mas, por outro lado, a gente se convence, né, que a gente foi racional, a gente se convence que essa foi a melhor decisão. Então, pensa, o quanto isso é perigoso. Né? A gente tem todas as limitações e a gente está convencido, confiante que a gente tomou a melhor decisão.
né? Quando eu estudei isso, eu percebi, poxa, cara, olha que falha, né, gigante que a gente tem. Né, a gente está confiante, né, se sentindo bem, que a gente tomou a melhor decisão de uma forma racional, mas a gente tem todas as limitações e esse é um problema. Né, e é aqui que eu quero terminar minha apresentação. Tenho mais 24 segundos. Eu quero terminar somente para dizer que humildade e autoconfiança não são excludentes de forma alguma. Né, a autoconfiança é uma parte, é como o cérebro, né, lida com essa questão da complexidade. Né, então a gente ter noção disso e ter, né, um entendimento que é ok não saber, que é ok depender de outras pessoas para tomar boas decisões, é super importante para o que a gente faz. Legal, pessoal, meu tempo acabou. Se vocês quiserem discutir mais sobre o que eu apresentei aqui, procura no LinkedIn, me chama no LinkedIn, né? Eu acho que meu e-mail vai estar divulgado pelo HDI. Ficarei muito feliz de discutir mais o que eu apresentei para vocês. Boa palestra a todos, muito obrigado por assistirem minha apresentação. Um abraço.